E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais uma aula referente à biologia celular e molecular, essa playlist completa que estamos fazendo sobre esse assunto. E claro galera, eu convido você a se inscrever aqui no canal. É fácil, só clicar nesse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo e claro, assim você faz parte aqui da comunidade. Lembrando, segunda a sexta temos vídeos novos aqui sem falta. Belezinha, galera? Então, hoje vamos falar, sobre matriz extracelular. Tanto o que ela é, a sua composição, além também de falar de estruturas como as junções de ancoragem, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, vamos lá. Bom, o que a gente pode usar como referência referente a essa matriz extracelular? Para a gente entender melhor, a gente pode ver as células da nossa pele. A gente vê a epiderme e a derme. Vamos entender melhor isso aí. Bom, galerinha, como a gente pode observar nessa imagem, nós temos ali a epiderme, com tecido epitelial, e temos a derme. E a diferença é bem gritante, né, galera? A gente vê ali na epiderme as células bem aproximadas, você consegue ver? Olha só, elas estão ali como se fossem únicas, Estão tão grudadinhas que parece que são apenas ali uma unidade. Então, veja, na epiderme nós temos células justapostas, bem ali grudadinhas. E ali na derme nós vemos que temos células espaçadas, Elas estão uma longe da outra. E entre essas células da derme que estão separadas está a matriz extracelular. Então você já começa a ter uma noção do que é essa matriz. Ela está ali fazendo de certa forma uma ligação entre essas células separadas por meio dessa matriz extracelular. Beleza? Então, quando a gente viu a derme aqui, essas células meio que separadas e unidas de certa forma por meio da matriz extracelular, nós vemos a região da epiderme, ali as células bem justapostas, bem grudadinhas. Mas o que faz com que essas células da epiderme estejam bem juntinhas? Seria as junções de aderência, as junções de ancoragem e que, de certa forma, dá certa estrutura e unificação entre elas. E isso é possível por meio do citoesqueleto. Vamos entender isso melhor agora. Bom, galera, como a gente viu anteriormente, o que está unindo células, principalmente ali daquela região epitelial, seriam junções. E nós temos diferentes tipos de junções, que vão compor essa união entre células, e não só entre célula-célula, mas também célula e matriz. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, nós temos aí uma junção ocludente, que realmente está ali fazendo uma oclusão de passagem de qualquer substância do meio entre essas duas células, seja substância estranha, micro-organismos. Então, ela está ali fazendo uma junção ocludente, impedindo passagem de certas substâncias. E claro, além dessa junção ocludente, nós temos ainda as junções de ancoragem. Nós vamos aprofundar daqui a pouco um pouco falando delas. Mas a gente destaca aí os principais. Nós temos as junções de ancoragem como as junções aderentes, que, como a gente vê aqui, ela está possibilitando a união entre uma célula e outra por meio dos filamentos de actina de uma célula que vai se unir aos filamentos de actina de outra célula. Então a gente vai unir essas células, essa junção aderente, que é um tipo de junção de ancoragem. Mas ainda nós temos outro tipo de junção de ancoragem. Temos os desmossomos e os hemidesmossomos, que aqui nós temos a influência agora dos filamentos intermediários, que estaria ali também unindo, tanto célula-célula como célula-matriz. A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouquinho. E ainda nós temos as junções comunicantes, que seria como se fosse um túnel que liga uma célula a outra, permitindo a passagem de substâncias por meio dessa junção comunicante. Então, galerinha, como a gente vê, vamos citar aí primeiro as junções ocludentes, que a gente falou, que estaria ali de certa forma ocluindo, obstruindo
passagem de substâncias entre essas duas células. Nessa imagem fica mais aproximada, a gente consegue entender melhor isso. Então, temos as duas células e entre elas temos essas junções, que estaria ali impedindo, de certa forma, que passe alguma substância ali indesejável, né? Impede a passagem de substâncias, de micro-organismos. Agora, nós temos ainda junções de ancoragem, que a gente citou aqui, né? A junção aderente, que a gente viu que é por filamentos de actina. A gente tem ali o filamento de actina de uma célula se envolvendo com o filamento de actina de outra célula, fazendo essa união entre elas. Temos ainda o tipo de junção aí, que seria de ancoragem também, que seria os desmossomos, que une célula-célula por meio dos filamentos intermediários, e ainda tem ali uma proteína que ajuda, as caderinas, que estaria unindo, né, uma célula a outra. E ainda temos o M-desmossomos, que aqui está unindo célula-matriz. A gente vê a célula se unindo à matriz, né, estaria ali ancorada, e a gente vê que o que está auxiliando seria também os filamentos intermediários, com o auxílio de uma proteína, que seria as integrinas. Tranquilinho, galera? Então, essas são as junções de ancoragem, seja por meio do que a gente falou, as junções de adesão, que usa filamento de actina, ou M-desmossomos e desmossomos, que possibilita aí, né, essa união célula-célula ou célula-matriz por meio dos filamentos intermediários. E ainda, galera, nós temos aqui a presença das junções comunicantes. Essas junções comunicantes, o próprio nome fala, comunicante, ou seja, comunicação. É como se fosse um tubo, né, um cano que vai estar ligando uma célula a outra. E claro, se ele é um cano, é comunicante, é óbvio que ali vai passar substâncias, pode ser íons, pode ser substâncias, porém muito pequenas, até porque essas regiões, como a gente vê os connexons, permite passagem apenas de substâncias extremamente pequenas. Substância grande não vai conseguir passar por ali. Beleza? Então, junção comunicante une uma célula a outra, possibilitando a passagem aí de algumas substâncias. Beleza? Bom, galera, a gente viu aí essa parte das junções, né, que permite a ligação de uma célula a outra. Agora, a gente tem que saber aprofundar um pouco mais sobre a matriz extracelular. Bom, o que seria essa matriz extracelular? Fica muito mais fácil a gente saber o que ela é, sabendo como ela é composta. E essa matriz extracelular, ela possui duas porções, como a gente observa aqui na tela. Ela possui a sua porção que seria da substância fundamental ou amorfa, e temos ainda ali a sua composição ou a sua segunda porção que seria de fibras. Agora, o que seria substância fundamental ou amorfa? Seria a sua composição por água, por proteínas e polissacarídeos. Essa substância fundamental é uma parte que compõe essa matriz extracelular. E a outra parte, né, outra porção, se assim a gente pode dizer, seria as fibras, que aí a gente enquadra fibras colágenas, reticulares, elásticas. Então, uma parte vai ser líquida, né? Seria a substância fundamental, com essa parte de água, né? Essa porção de proteínas, polissacarídeos, e a outra que dá certa resistência, que seria as fibras, fibra colágena, fibra elástica, reticular, etc. Beleza? Agora, existem macromoléculas que também participam da composição, no caso aí da nossa matriz extracelular, como os glicosaminoglicanos com ácido hialurônico. Temos ainda a participação, por exemplo, das proteínas estruturais, que enquadraria até mesmo aí a presença dessas fibras. Então, galera, são vários os componentes que participam dessa comunicação aí ou composição da nossa matriz extracelular. E, galerinha, a gente tem que saber também a função dessa matriz. Bom, a gente tem que saber que ela é secretada ou liberada entre as células. E por isso, ela dá certa adesão ou sustentação a essas células. As células acabam crescendo ali nesse meio, né? Nesse meio entre essa matriz.
como a gente viu lá na derme, lá no início. Lembra? Pois é. Então, ela dá aderência, dá sustentação, possibilita o crescimento favorável das células nesse meio. Mas também a gente pode citar que ela possibilita uma turgescência dessas células, dando certa hidratação a elas, ou em diferentes tecidos, como no tecido ósseo, ela possibilita a mineralização desse osso, o que traria dureza e resistência a ele, né? Rigidez, a gente pode dizer, tranquilo? E ainda ela possibilita ali um armazenamento de substâncias que possibilitam o crescimento, né? Então ela dá, de certa forma, um suporte às células, se assim a gente pode dizer, né? Ela possibilita que o meio seja favorável, além também do sistema ósseo que a gente falou, que possibilita aí a mineralização, ou seja, traz rigidez para aquele osso. Então, pessoal, com isso finalizamos mais um vídeo. Espero ter te ajudado. Se você gostou, se inscreve aí no canal e vamos continuar os nossos estudos, né? Um próximo vídeo referente à biologia celular e molecular. Valeu!